Seja muito bem-vindo ao podcast Templo do Saber, esse ambiente top que sempre busca elevar o seu nível de conhecimento com os mais variados assuntos. Essa semana vamos fazer aqui, óbvio, segunda-feira o nosso resumão, né, um apanhado de notícias que a gente faz sobre a nossa economia que rolou semana passada. É sempre uma semana anterior, né? Mas enfim, essa semana tá top porque começou a dar sinais de recuperação aí, cara. Tamo vendo aí umas mudanças aí. Mas enfim, antes das nossas notícias, eu preciso te falar. Segue a gente no Instagram, Grupo Arcade no Instagram, eu no Instagram, Richard R. Soares, Daniel Lazzarini também, que é o outro host nosso aqui, Arcade Grupo, que é a nossa produtora, né, / estúdios, né? E assim, se você tem vontade de estudar mais sobre investimento, não quer entrar em dívida, quer ter uma educação financeira melhor, segue a gente estuda lá junto, a gente tem curso para isso. Se você tem vontade de estudar com a gente, dá essa moral pra gente, além de dar o likezão aqui, né, e no Spotify favoritar, avaliar o nosso podcast, você já ajuda muito. Mas enfim, se você tem vontade de não ser mais um endividado aqui do Brasil, poxa, estuda com a gente lá, vai ser um prazer enorme ter você como nosso aluno, como nosso companheiro, né? Saiu uma pesquisa recentemente que 78% dos brasileiros estão endividados, e a gente não pode estar no meio desse apanhado todo de gente, né? Então, dá uma conferida lá, segue a gente e tamo junto. Vamos embora logo para nossa notícia de hoje. Então vamos lá. Essa semana começou igual às outras, né? O presidente fazendo crítica e o mercado reagindo mal, né? A bolsa disparando para baixo, né? Ela ficava naquele lenga-lenga, sobe, não sobe. E o presidente fazendo várias críticas ao Banco Central, a política monetária que o Banco Central estava adotando. E com essas críticas, é muito interessante a gente destacar isso, que o dólar bateu uma máxima de 5,70. O dólar bateu 5,70 com essas críticas. Então, olha o poder que tem uma crítica de um presidente, sabe? Uma fala de um presidente. Não é qualquer coisa, não é eu aqui falar alguma coisa. Se eu falar mal do Banco Central aqui, o povo cagou pra mim, eu sou um bosta aqui. Mas o presidente não, o presidente tem que tomar muito cuidado com o que fala. Todo órgão do governo, ele tá ali por algum motivo e para tentar fazer com que o país siga pra frente. É que nem eu falei nos podcasts passados. A gente é uma equipe. Nós somos todos uma equipe que está trabalhando para um Brasil seguir para frente. Só que se a gente tem picuinha e briga, não acontece isso, né? Ou seja, os investidores lá de fora não querem deixar o dinheiro dele aqui e, no caso, a gente perde investimento, né? O Lula até fala, né, numa das críticas, que ele não vai se render ao mercado, aos ricões, né? Só que, pensando nisso, e já até partindo para a próxima notícia, voltou a surgir aquela parada de taxar dividendo, taxar fundos imobiliários, taxar fiagro. E aí a gente volta naquelas críticas que eu estava falando. O presidente ele fala que não vai se render aos ricões, ao mercado, né? Só que, se a gente pega os fundos de investimento imobiliário que ele queria taxar, é dali que vem os investimentos. Muitas vezes para muitos outros estabelecimentos. Então pensa comigo, ele não vai estar taxando, ele não vai estar afetando o rico, o ricão. Ele vai estar afetando justamente quem ele fala que ele trabalha em prol, que é o pobre. Muitos fundos imobiliários são administradores de shoppings, são administradores de galpões, são administradores de lajes. E aí, o que acontece? Em todos esses lugares existem trabalhadores trabalhando ali. Se você taxa, é mais difícil ainda continuar empregando pessoas.
É uma cadeia de coisas que acontece que tem o seu malefício se existir essa taxação. E sem contar que as empresas que distribuem dividendo, elas já pagam taxa, elas já pagam tributo sobre o lucro delas. Ou seja, se a gente pagasse o tributo sobre os nossos dividendos, ia ser meio que uma dupla tributação, né? Meio que não faz sentido isso. Mas enfim, né? Foi lá para tentar ser aprovada essa medida, né? Essa tributação dos FIIs e dos FIAGROS, só que não passou. Ainda bem não passou. Nossos dividendos ainda continuam isentos até outro maluco entrar aí e querer taxar de novo, igual foi no governo da Dilma, depois do Temer, depois do Bolsonaro, agora do Lula de novo, e assim vai, tentando todo mundo taxar dividendo e não tá conseguindo, né? O mercado é um tanto forte aí. Mas enfim, bora para a nossa próxima notícia. Outra coisa que aconteceu essa semana aqui, que eu falei que tava dando sinais de mudança, é que lá para quinta-feira, mais ou menos, o presidente começou a se render, né, ao que o mercado estava falando. É tipo assim, sabe qual que é a visão que eu tenho? É que o presidente, ele tá numa situação de poder e tem um monte de gente tentando ajudar, só que ele tá meio que assim, pô, esse povo tá tentando me falar o que eu tenho que fazer. Eu não vou dar ouvidos para essa galera, sabe? Eu vou fazer tudo do meu jeito. E aí o que acontece? Poxa, cara, ele estava fazendo tudo o contrário do que era para ser feito. O Banco Central tá vendo que tem o juros americano tá subindo, permanece o juros do Brasil. O presidente vai lá e ataca, critica. E aí o que acontece? O real inflaciona mais, ele tem mais desvalorização. E os investidores continuam indo embora. E aí, beleza, a gente vê o Banco Central tomar alguma outra medida. O presidente vai lá, critica, aí é mais investidor indo embora. Até quando isso ia acontecer, sabe? O pessoal questionando o Lula. E aí, o governo tá gastando demais. Aí o presidente questiona, será que o governo tá gastando demais mesmo ou será que a arrecadação tá baixa? Aí o povo vai lá e mostra, poxa, a arrecadação tá recorde. O governo tá gastando, pá, e o mercado só desvalorizando. O Brasil perdendo investidor, o pobre ficando cada vez com menos poder de compra, porque todas as críticas, o real tá inflacionando, o real tá na inflação ali, tá perdendo seu valor, enquanto o dólar tá lá em cima, né? E aí, onde isso vai parar? Vai parar quinta-feira da semana passada, que o Lula, detalhe, ele não veio a público, quem veio a público foi o Haddad, o ministro da Fazenda. Ele veio contar que o presidente determinou, ele falou assim, determinou que o arcabouço fiscal seja cumprido, determinou, e que haja cortes de 25 bilhões. Nem preciso te falar que o dólar que a gente viu lá no começo, que estava 5,70, na sexta-feira estava batendo 5,48. Entende? O poder dessa não posso nem dizer rendição, mas, cara, olhar com outros olhos e com um pouquinho mais de seriedade pro que tá acontecendo, um pouquinho mais de calma, né? Cara, o mundo tava polarizado lá para 2018, 19, 20, tava. Ainda tá? Ainda tá. Você não pode nem colocar uma camiseta verde e amarela que você é Bolsonaro. Você não pode colocar uma camiseta vermelha que você é petista, sabe? Ainda tem esse tipo de polarização. Só que a gente precisa olhar para frente. É óbvio. A gente precisa olhar tecnicamente e entender o que tem que fazer no país. Esse corte de 25 bilhões, lógico, eu acredito que não vá estourar para os mais fortes, né? Não vai estourar para salário de político, não vai estourar para isso, vai estourar realmente para professor da rede pública, para o enfermeiro da rede pública, mas enfim, né? Já está começando aí dar um respiro para que de uma seriedade maior com relação à economia, né?
E isso é bom porque o nosso real começa a valorizar de novo e a gente tem mais poder de compra, né? Ou seja, a gente sempre reclama que, ai meu Deus, os preços estão muito caros. É o nosso dinheiro que está desvalorizando sempre. E toda vez que a gente vê que o governo está gastando muito, é preciso retrair isso, cortar um pouco de gasto, para que a gente possa valorizar um pouquinho mais o nosso dinheiro, né? E o país começar a andar para frente de novo. Assim, o dólar ainda está alto, a 5,48, 5,50 ainda está alto, mas ainda mas já é um começo, né? Ou seja, uma postura que o governo estava tendo antigamente, né, 2 semanas atrás, a gente está vendo que está mudando e que o país tende a crescer, né? A gente precisa torcer, a gente precisa ser uma equipe que vá para frente e busque sempre o crescimento do nosso país. E para terminar aqui o nosso resumão, dia 1, mais conhecido como segunda-feira da semana passada, a gente teve o aniversário da nossa moeda. O real está fazendo 30 anos, trintou, né? De repente 30. E assim, os mais antigos vão entender que antes de 94, ou seja, um breve resumão aqui, dentro do resumão, sobre a nossa moeda. O real, ele veio em 1994, com o presidente Itamar Franco. O presidente Itamar Franco, ele era um presidente interino, ou seja, ele entrou depois que o Collor picou mula, né? O Collor vazou embora, e aí o Itamar Franco assumiu. E aí ele colocou o FHC, que depois do Itamar Franco ia ser presidente por 8 anos, e depois dele ia vir o Lula no primeiro mandato. Ele era ministro da Fazenda. E ele, com mais outros economistas, né, ali da época, fundaram o URV, que é a Unidade Real de Valor. E essa Unidade Real de Valor, ela era 1 para 1 com o dólar. Ou seja, ela conseguia sustentar o preço de alguma coisa. Então, por exemplo, os antigos sempre falam, né, que a galera mudava o preço 2, 3 vezes por dia naquela época, né? A inflação chegou a quase 3% ao dia, né? A nossa maior inflação, que eu lembro, 2010, estava 10% ao ano. Imagina, 3% ao dia, né? Chegou a bater 80% ao mês. Olha que loucura. Então, assim, o URV ele veio para segurar esse preço. E aí, como a galera já tinha aderido ao URV, que é a unidade de valor real, só foi tirar e efetivar, né, o real em si, que é a moeda que a gente usa até hoje. E os antigos, eles amam, né, isso, eles falam que é a melhor moeda porque ela acabou com essa hiperinflação que a gente tinha no nosso país, né? Poxa, bater 80% no mês não é uma coisa interessante para a moeda. E o real conseguiu baixar isso. Só que tem um porém. Esse ano de 2024, o real foi considerado uma das piores moedas que a gente tem no mundo, né? Perdeu agora, desvalorizou mais que o peso argentino, e a Argentina não estava num patamar aí de falar que era uma boa economia, né? Mas enfim, de lá de 94 até hoje, né, que são 30 anos de história, o real perdeu mais de 80% do valor. E isso é bastante, se você for ver. É basicamente assim a compra, ó. Imagina que R$100 hoje compra o que R$12 comprava naquela época. Entende? Então, a moeda se desvalorizou muito com o tempo, mas foi uma grande moeda para acabar com essa hiperinflação, né? Mas enfim, parabéns para o real aí. Então foi isso, meus queridos. Para você que está no YouTube, deixa seu joinha, comenta, compartilha. Para quem tá no Spotify, comenta, favorita, né? Favorita, dá aquela avaliaçãozinha de estrela para nós no Spotify. Não esquece de seguir a gente no Instagram, né? Richard R. Soares, Daniel Lazzarini e Arcade Grupo, que são as nossas 3 contas aí oficiais daqui do Templo do Saber,
que a gente movimenta e você fica a par de tudo. E, considere estudar com a gente também, que é uma boa. É isso, pessoal. Tamo junto. Muito obrigado por ter me acompanhado até aqui. E é nóis. Até a próxima.